nós vivermos, temos vida física também, porque se Deus desligasse esta vida, este fôlego da vida em nós, simplesmente a nossa vida cessa. Deixaríamos de viver. Deixaremos de viver. Exatamente. E é interessante ainda nessa relação que tu estavas a colocar, Humberto, é interessante nós notarmos um outro aspecto fundamental. Assim como a atmosfera está cheia desse ar que nós necessitamos de respirar, com as tais percentagens muito equilibradas, não é? Porque se não fosse assim, não conseguiríamos viver. Também a presença, e eu ia dizer, esse ar não se vê, a presença de Deus também está em todo o lado, embora não se veja. Mas nós necessitamos de respirar a presença de Deus em todo o momento da nossa vida. Não faz parte da lição, mas eu acredito que será um bom exemplo. Quando Deus, no segundo mandamento, diz que não farás para ti imagens de escultura, é interessante notar que quando aprofundamos esse tema, biblicamente falando, aquilo que Deus quer dizer é que o nosso Deus não é um Deus morto. É um Deus vivo. Um Deus que está presente em todo o lado. Está presente no meu trabalho, está presente quando eu leio a palavra de Deus, está presente quando eu oro, mas também está presente nas minhas recriações, está presente nos meus relacionamentos que eu tenho com as outras pessoas. E eu devia estar constantemente a respirar essa presença de Deus na minha vida também. Quase que podemos dizer que Deus nos convida a viver na atmosfera do céu, ao mesmo tempo que aproveitamos esta atmosfera terrestre. Não é? Sim, sim. Será que podemos depreender também daquilo que estamos agora a dizer, que Deus nos dá recomendações claras ou diretas sobre a maneira como deveríamos respirar? Sim, sim. Quando Ele nos criou, quando Ele criou os nossos primeiros pais, Adão, Eva, Ele colocou-os num jardim. Este jardim, podemos... nunca nós lá esteve, mas o relato bíblico diz que era um mundo perfeito, em que o ar era puro. Portanto, eles respiravam ar puro. Ar que continha certos químicos, mas químicos bons. Portanto, as árvores produzem certos químicos e hoje, por exemplo, sabe-se que certas árvores produzem certas substâncias químicas que são benéficas para a saúde. Por exemplo, enriquecem o ar. Enriquecem o ar. E que podem até ter algumas propriedades benéficas para a saúde. Portanto, e Deus colocou-os ali. Portanto, o ar, comecemos pela qualidade do ar. O ar deveria ser um ar sem substâncias nocivas. Depois, compreendemos que esse ar tem que vir cá para dentro de uma forma correta, isto é, tem que banhar estes pulmões, tem que os encher para que haja uma transferência deste ar, portanto, das várias substâncias que compõem o ar para entrarem na circulação e outras para deixarem, outras substâncias tóxicas que o corpo produz, para deixarem o corpo, entrarem no ar e serem expelidos. Portanto, isto tem que funcionar bem. Portanto, uma boa qualidade de ar e uma boa respiração. A boa qualidade de ar, e nós podemos falar muito mais sobre a boa qualidade, os efeitos da má qualidade do ar, isso é importante. Assim também como a própria técnica de respirar, que não é técnica nenhuma, simplesmente tem a ver com muita atividade. Portanto, quanto mais atividade nós temos, atividade física, melhor entra o ar cá para dentro e faz aquilo que deve fazer. Ao ouvi-lo falar, não posso deixar de perguntar algo que eu acredito que vai neste momento no coração de muitos, que como eu, não têm o privilégio de viver em locais em que o ar seja considerado muito puro. Nas grandes cidades, sobretudo, é complicado. Nos nossos dias sabemos, pelos registros que temos, pelos valores que temos da poluição no ar, é muito complicado termos essa qualidade de ar fresco, ou de ar puro. O que é que isso quer dizer? Que para nós que vivemos nas grandes cidades, então não há nada a fazer, estamos, perdoe-me a expressão, destinados a respirar mal, ou será que teriam algum conselho, alguma ideia, alguma reflexão interessante para aqueles que temos essas dificuldades? É difícil hoje, na sociedade em que vivemos, e sobretudo aquelas pessoas que trabalham nas grandes metrópoles,
viverem num ambiente de um ar completamente puro. É complicado, porque esses ambientes, de uma maneira geral, estão afastados das grandes cidades. Mas, caso não seja isso possível, pelo menos, eu acredito que todas as famílias deveriam programar a sua vida de tal forma que, num sábado à tarde, num domingo, pudessem fazer várias saídas a esses locais onde podem viver melhor. Mas, claro que existem outras situações também, não é? Em que as pessoas poderão beneficiar disso. Talvez quando pela manhã o ar ainda não está tão poluído, nós sairmos e fazermos alguma caminhada. Eu lembro-me daqui há algum tempo o Dr. Viriato, ele me dizia que era para eu fazer respirações profundas logo pela manhã. É uma outra maneira de nós podermos viver, beneficiar desse ar puro. No entanto, eu também acredito que, na medida do possível, se vivermos um pouco mais afastado, pelo menos dos centros da cidade, aí melhor. E isso muitas vezes é possível. Temos é que fazer uma programação de acordo com as prioridades que nós entendemos serem as melhores. Poderemos nós então dizer que este convite de Deus, a que nós o possamos louvar também pela maneira como nós respiramos, pode de alguma maneira ser um convite a mudarmos a atmosfera que nos rodeia? Sim, acredito que sim. Acredito que sim. E, mais uma vez, pensemos no ar, o ar para nós, portanto, seres humanos, assim como a água é para o peixe. Pensemos no estuário de um rio. O estuário de um rio em que há contínuas descargas de produtos poluentes. Os peixes que ali vivem vão estar banhados destes produtos poluentes. Portanto, e este rio, portanto, está no estuário e vai saindo em direção ao mar. À medida que vai entrando no mar, estas descargas, portanto, estes poluentes vão começando a ser diluídos até que chega a um ponto, pronto, vão contaminar o mar em si, mas a sua presença na água do mar, especialmente a uma grande distância, é menor e por isso a água está menos contaminada. Agora, se nós estamos na cidade, nós estamos banhados por esta atmosfera poluída. E esta atmosfera, nos últimos anos... E são muitos os afluentes. E são muitos os afluentes. Portanto, que leva organizações, por exemplo, como a Organização Mundial de Saúde, etc., a terem agora, parâmetros muito específicos sobre o ar, a qualidade do ar. Porque há substâncias que realmente vão aumentar o risco de doenças respiratórias, por exemplo, como a asma, bronquites, etc. Há substâncias que aumentam o risco de cancro do pulmão. Há substâncias que aumentam o risco de, por exemplo, doenças cardiovasculares, de várias doenças. Doenças sérias, mortíferas. E vê-se que as taxas de mortalidade das pessoas que vivem, portanto, de cada dessas doenças é maior em situações em que realmente há ambientes muito poluídos. Portanto, perante isto tudo, o que é que nós podemos fazer? Podemos dizer, olha, eu vou sair aqui deste estuário, não é? E vou para ali. Isso tem a ver com a minha prioridade da vida, empregos, etc. Muitas vezes não é possível. As pessoas estão limitadas a empregos que existem nas cidades, nas grandes cidades. Mas, por outro lado, nós podemos ter aqueles intervalozinhos durante a semana. Dizer, olha, eu vou tentar sair daqui. Porque o ar puro, ao ar livre. Eu podia ter aqui um filtro a limpar o ar que entra para este estúdio e podia estar aqui a respirar ar mais ou menos puro. Mas estou aqui dentro de um quarto que tem aqui uns painéis bonitos, umas superfícies pretas, umas luzes artificiais. Eu não estou a beneficiar de muitas outras coisas que a natureza tem para mim. Portanto, é uma maneira artificial. Mas se eu for lá para fora, mesmo que esteja a chover, e respiro um ar mais puro. Se eu for para uma floresta ao pé da cidade, eu vou respirar. E essas substâncias